Graças e paz, irmãos, amigos, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Antes mesmo de começarmos a nossa meditação de hoje, eu quero te convidar a estar visitando os nossos outros vídeos aqui do canal. Nós temos a Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9 horas da manhã a gente solta o estudo novo. Nesse momento estamos estudando a Carta de Judas. Nós temos também os nossos cultos de oração. Toda terça-feira às 19h30 nós estamos aqui orando e é feita uma live no Facebook da igreja. Nós temos também os nossos devocionais toda segunda, quarta e sexta às 9 horas da noite, nos moldes desse que estamos fazendo agora. E também o nosso culto de adoração todo domingo às 19h30. E você se sinta extremamente convidado para estar nessas atividades conosco. Irmãos, o Boa Noite com Jesus ele é um programa que o objetivo dele é te dar uma oportunidade de, antes de encerrar o seu dia, de antes de ir para o seu descanso, você poder meditar em um trecho da Escritura. Você ter a oportunidade de pensar um pouquinho na Palavra de Deus. Nós vivemos em dias tão corridos, numa sociedade tão agitada, que raramente podemos separar um momento para meditar na Palavra do Senhor. E essa é uma oportunidade, que você não viva apenas na segunda, quarta e sexta isso, mas que você torne isso um hábito na sua vida. Pegue pequenas porções da Escritura e leia e medite nelas. O Senhor vai falar ao seu coração através desses textos. O texto que nós iremos ler hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos de 4 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 4 a 8. Qual que é o contexto disso aqui? Acontece uma grande perseguição da igreja. A igreja, ela vinha tendo um grande crescimento na região de Jerusalém, muitas pessoas se convertendo, batismos de 3.000 pessoas em uma única oportunidade. Porém, a ordem para a igreja é que eles fossem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Porém, a igreja estava fechadinha, estava paradinha na região de Jerusalém. Ela não estava expandindo o evangelho, ela não estava levando o reino de Deus adiante. Então acontece sim uma grande perseguição à igreja, e a gente vê essa perseguição dos versículos 1 até o versículo 3. E nessa perseguição os crentes foram dispersos, com exceção dos apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Então a gente chega no versículo 4 ao 8, que é quando Filipe chega em Samaria. O capítulo 8 de Atos é um capítulo espetacular. A gente tem aqui grandes referências a batismo, a questão do Espírito Santo, interpretação da Escritura, Cristo no Antigo Testamento. Nós vamos ver isso tudo na conversa de Filipe com o eunuco a partir do versículo de número 26. Só que a gente vai ver hoje o comecinho do ministério de Filipe em Samaria. Um ministério muito bem sucedido. Vamos lá? Atos 8, a partir do versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. O texto espetacular, tá bem? Começa falando que a igreja que antes estava fechada em Jerusalém, por causa do sofrimento, por causa da perseguição, se espalha, sai disperso por toda parte, pregando a palavra. Será que nós temos que passar por grandes dificuldades para aprendermos a obedecer aquilo que Deus quer falar conosco? Para obedecer aquilo que Deus exige de nós, para fazermos a vontade dele? Eles tiveram que passar por sofrimento para então saírem pregando a palavra, sendo que já havia essa ordem, tanto na grande comissão, quanto na descida do Espírito, tá bem? E aí Filipe desce até a cidade de Samaria e anuncia-lhes a Cristo.
Os samaritanos, como a gente já sabe, eles não se davam com judeus. Mas Filipe não pensa nas questões étnicas, Filipe não pensa nas questões históricas, ele pensa simplesmente em fazer Cristo conhecido. E ele vai até os samaritanos e começa a pregar. E é muito interessante, irmãos, que o versículo 6 começa falando que eles atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia. Uma pregação do Evangelho que vem acompanhada de sinais. Ou seja, os espíritos imundos dos possessos saíam. Os paralíticos e coxos eram curados. Grandes sinais aconteciam no ministério de Filipe. Esses grandes sinais avalizavam a verdade da palavra dele, da verdade da palavra que ele pregava. Pode ser que hoje em dia nós preguemos e não aconteçam sinais. Por quê? Os sinais serviam para autenticar o ministério na igreja primitiva. Hoje em dia, o que autentica a nossa mensagem é simplesmente a fidelidade à palavra de Deus, e o Espírito Santo há de aplicar essas verdades nos corações. Mas o que mais me impressiona nesse texto, o que mais chama minha atenção nesse texto, e para o que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, é que eles foram dispersos, eles saíram pregando a palavra, Filipe pregou a Cristo, e olha o versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Onde a pregação do Evangelho acontece de forma fiel, há alegria. Onde a palavra do Senhor é pregada, há alegria. Crentes tristes, crentes para baixo, crentes carrancudos, crentes mal-humorados são um péssimo anúncio do reino de Deus. Crentes para baixo são uma péssima agência de marketing do reino de Jesus. Onde há o Evangelho, há alegria. E aí eu te pergunto, você já teve um encontro com Cristo? A palavra já adentrou no seu coração? Você já recebeu vida eterna em Jesus? A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra diz também que aqueles que creem têm a vida eterna. Você tendo essa vida eterna, você tem realmente alegria? Ou você é aquele crente carrancudo? Qual propaganda do reino você tem feito? Aqueles crentes estavam sofrendo, mas eles levavam alegria àquelas pessoas através da pregação fiel do Evangelho. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê realmente alegria no Senhor. Independente do que está acontecendo, se alegre em Cristo. Esteja feliz com as coisas que têm acontecido na sua vida. Por pior que sejam, veja uma oportunidade de, mesmo em meio a situações como é que a igreja passava de perseguição, uma situação de dispersão, tiveram que sair das suas casas. Mesmo com tudo isso, em nenhum momento eles pararam de pregar a palavra, anunciar a Cristo. E então, onde a palavra é pregada, onde Cristo é anunciado, há verdadeira alegria. Seja você também um portador da alegria do céu para aquelas pessoas que te cercam. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sim uma boa noite com Jesus e até o nosso próximo encontro aqui em todas as atividades online da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau e até a próxima.